Uma empresa que o mundo inteiro conhece. Fabricante de aparelhos tecnológicos que estavam em todas as casas, como televisores, aparelhos de som e vídeos cassete. Sem dúvidas, é uma gigante, que hoje está entrando em decadência com prejuízos bilionários. Mas como ela passou de referência mundial e pioneira em inovações no século passado para uma companhia que está prestes a cair no esquecimento? É isso que veremos agora. A história da companhia holandesa Philips é grandiosa. A empresa já foi líder em inúmeros mercados e até pouco tempo era a terceira maior companhia de eletrônicos do mundo. Ela foi responsável pela invenção ou co-invenção de diversas tecnologias que revolucionaram a humanidade. Registrou um vasto número de patentes, desde lâmpadas incandescentes até os mais sofisticados equipamentos de ressonância hospitalares. Na década de 1980, a Philips brigava pela liderança mundial no segmento de eletroeletrônicos domésticos e de telecomunicações, e chegou a contar com mais de 350 mil funcionários nessa época, quando dominava múltiplos setores industriais. Como ela fez isso? Gerard Philips, junto com seu pai Frederick, fundaram uma pequena fábrica de lâmpadas incandescentes na Holanda em 1891. A empresa começou a crescer graças à qualidade de seus produtos e à popularização da energia elétrica no final do século XIX. Com um pensamento visionário, pai e filho fundaram em 1914 o Laboratório de Física da Philips. A instituição contava com grandes cientistas da época e na década de 1920 chegou a receber visitas de ilustres figuras como Albert Einstein e Niels Bohr. A partir daí, a inovação passou a ser a marca da empresa. Em 1919, ela lançou a pedido do governo holandês uma das primeiras máquinas de raio-x do mundo para substituir outras ao fim da Primeira Guerra Mundial. Em 27, os primeiros rádios valvulados da Europa, que foi a tecnologia que possibilitou a várias pessoas ouvirem a mesma música simultaneamente. 3 anos depois, em 1930, a Philips já era a maior fabricante mundial de aparelhos de rádio. Em 38 e 39, o laboratório apresentou 2 invenções revolucionárias, a lâmpada fluorescente e a televisão de tubo, respectivamente. Na época, mesmo ainda em preto e branco, a Philips chocou a Europa com as primeiras imagens expostas em uma tela. Dá para imaginar o quanto essas invenções mudaram o mundo? Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas tomaram a Holanda e a empresa foi forçada a produzir equipamentos de rádio e comunicação para as forças do eixo, enquanto tiveram suas instalações destruídas. Ao fim da ocupação, a Philips enfrentou um grande desafio: reconstruir sua infraestrutura bombardeada. A conjuntura era catastrófica. Seu maior mercado consumidor, a Alemanha, estava completamente destruída e a Europa arrasada pelo maior conflito bélico da história. Mas, apesar disso tudo, a corporação superou as adversidades da forma como sempre fez, com pesquisa e inovação, apostando no universo audiovisual. Em 1942, fundou a Philips Records, gravadora de destaque na cena musical dos anos 50 e 60, quando chegou a gravar artistas como Elvis Presley e Louis Armstrong. Também no início da década de 1950, comercializou seus primeiros eletroeletrônicos domésticos. O portfólio foi tão diversificado que acabou por construir a imagem que temos até hoje, de uma marca presente em nosso cotidiano. Televisões, aparelhos de som, de barbear, toca-discos, ventiladores, fogões, aquecedores e máquinas de lavar roupas são só alguns dos exemplos. As décadas de 1970 e 80 foram tidas como a era de ouro da Philips. A companhia investia e faturava alto com os vídeos cassetes, CDs e DVDs, invenções de seu laboratório que ganharam o mundo. Também nessa época, a empresa voltou seus olhos para um elemento promissor e que a colocou na era digital. Presente em todos os dispositivos eletrônicos, os chips semicondutores aos poucos foram aparecendo em produtos da marca. Com a ramificação da atuação da empresa em vários nichos, a marca adotou a estratégia de criação de divisões especializadas. Uma delas era a Philips Semiconductors. Fundada em 1953, a divisão passou a receber investimentos acelerados a partir da década de 1970 e tornou-se uma das maiores responsáveis por fomentar o avanço da tecnologia digital. Um exemplo notável foi a participação crucial da empresa no aprimoramento do processo de litografia em semicondutores. Esse processo consiste em inserir um padrão de informações específicas em um circuito integrado de um chip.
E é aí que entra em cena a ASML, companhia fundada pela Philips Semiconductors em 1984. Tornou-se líder no fornecimento de maquinário especializado na produção de semicondutores, os mais modernos do mundo. Logo depois, em 1987, a ASML se tornou a principal fornecedora da TSMC, a fabricante de chips de Taiwan. Embora a divisão da holandesa não estivesse no comando da TSMC, ela foi diretamente responsável pelo progresso da companhia asiática. Foram 50 milhões de dólares investidos em ações da corporação no primeiro ano, além de um acordo de joint venture. Por esse acordo, a Philips forneceu equipamentos avançados à taiwanesa, em troca de uma parte da sua produção. E sob essa perspectiva, tudo indicava que seria uma questão de tempo até a holandesa dominar o setor. Mas foi nesse ponto que decisões corporativas erradas começaram a auto-sabotar a gigante. A velocidade das transformações dos bens de consumo já há algum tempo tem sido assustadora. Companhias como Apple, Samsung e Nokia já apresentavam produtos revolucionários como iPods, MP3 e celulares. Enquanto isso, contra o que fez durante toda a sua história, a Philips gastava fortunas em desenvolvimento e marketing de produtos ultrapassados. Na década de 90, a holandesa lançou sua linha de telefones móveis para competir com Nokia, Samsung e Motorola. Seus aparelhos eram tecnologicamente inferiores aos da concorrência e custavam mais caro, por isso não tiveram boas vendas. Em 92, apresentou a fita cassete digital compacta a um mercado que já tinha mergulhado de cabeça nos CDs e no MP3. A consequência não poderia ter sido outra, a ideia afundou. E no final da década, num esforço para rivalizar com o iPod da Apple, a Philips lançou o Go Gear, um aparelho de MP3 similar ao da americana, mais uma vez tecnologicamente inferior e com uma interface menos atrativa. Após os sucessivos fracassos de seus eletrônicos, a holandesa passou a adotar um novo caminho, depois da virada do milênio. Mas por estar atuando em múltiplos mercados, ela parecia não ter uma estratégia bem definida. E foi nesse ponto que o alto escalão da companhia cometeu seu maior erro estratégico. Sua divisão de semicondutores começou a se desfazer das suas ações e demais ativos no setor. Vendeu em 2000 todas as suas ações na TSMC, então avaliada em 60 bilhões de dólares. Hoje, a empresa de Taiwan é a maior fabricante de semicondutores do mundo. Aumentou mais de 10 vezes seu valor e está avaliada em 660 bilhões. Em 2006, a Philips Semiconductors foi vendida por 10 bilhões de dólares e renomeada para NXP. Hoje, seu valor ultrapassa os 53 bilhões. Por fim, em 2012, a corporação colocou uma pá de cal no que seriam suas melhores apostas e concluiu a venda da sua parte na ASML, que na época valia cerca de 22 bilhões de dólares. Desde então, ela cresceu 15 vezes, valendo hoje mais de 340 bilhões. As más escolhas corporativas e o prejuízo gerado por elas se refletiram fortemente no seu resultado. Para se ter uma ideia, em 1980, enquanto a holandesa era uma gigante de 13 bilhões de dólares, a Apple, Samsung e Sony, somadas, não chegava a um terço desse valor. Nos dias de hoje, a Apple ultrapassou a marca de 3 trilhões de dólares. A Samsung já vale 437 bilhões. A Sony, cerca de 140 bi. Por outro lado, a Philips ficou para trás, com o valor de mercado de cerca de 45 bilhões nos dias atuais. As vendas de divisões da companhia e as consequentes saídas de seus respectivos mercados foram controversas, mas marcaram o início de uma nova era da empresa. A partir de 2013, a Philips colocou em prática seu plano de mudar seu foco de TVs, aparelhos de som e DVD para produtos de iluminação, medicina e eletroportáteis. A empresa queria ficar conhecida como a companhia da saúde e do bem-estar, inclusive direcionando parte de seu orçamento para a inovação e desenvolvimento de produtos em território brasileiro. Em novembro de 2013, a empresa lançou seu primeiro equipamento médico desenvolvido no Brasil para a realização de mamografias digitais. Em 2017, o software Chase, um sistema completo de gestão de operadoras, hospitais e laboratórios, também criado aqui, já era usado em mais de 900 instituições de saúde no Brasil e exportado para os Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. Os brasileiros também criaram um modelo de lâmpada fluorescente eco-friendly, ou seja, amiga do meio ambiente, que consome menos mercúrio e recebeu o selo Green Flagship. E mesmo dentre os produtos que consumimos, mas que foram desenvolvidos fora daqui, 65% deles são ao menos produzidos no Brasil. E foram muitos os lançamentos para o mercado de saúde, iluminação e eletroportáteis. Em 2000, ela comprou a Sonicare e oficializou a Philips Oral Healthcare, lançando escovas de dente elétricas e outros produtos do tipo. No ano de 2007, surgiu a primeira cafeteira Sensio,
em parceria com a marca Sara Lee. Ela virou moda entre fãs de café e é lançada até hoje. Em 2009, ela começou a investir em lâmpadas com tecnologia LED para reduzir o consumo de energia. Esse virou um dos grandes mercados da empresa, inclusive com a linha Rio de lâmpadas inteligentes e controladas via Wi-Fi, que existe desde 2012. A estratégia de manter o foco na área médica parecia ter dado muito certo, tanto que em Linhares, no Espírito Santo, há um hospital de alta complexidade equipado apenas com equipamentos da marca. Em 2020, a venda de equipamentos médicos representou 42% da receita da Philips. Com as regiões mais ricas do mundo, como a Europa, Estados Unidos e China envelhecendo, trabalhar com a solução de problemas de saúde não teria como dar errado. Pelo contrário, só daria mais certo a cada ano, concorda? Só o segmento de bem-estar movimenta 1,5 trilhão todos os anos. Mesmo sabendo que não se renova equipamentos tão caros na velocidade em que se renova TVs e aparelhos de som, a empresa de produtos médicos ganharia na margem. Mas quando percebeu os mercados estavam se reduzindo, ou seja, que já havia vendido para todos os hospitais de uma região e não poderia vender para os mesmos novamente, a Philips resolveu ir ao mercado fazer vendas para melhorar as economias. Em 2013, se desfez da operação de áudio e vídeo para a japonesa Funai Electric, incluindo DVDs e aparelhos de som, em uma venda que só foi finalizada em 2017. A nova dona ainda pode usar a marca Philips sob o pagamento de uma taxa. A Gibson, aquela das guitarras, comprou uma outra divisão de aparelhos dela, chamada UX. A marca até tirou Electronics do nome e se tornou Royal Philips, passando a terceirizar a fabricação de vários dos produtos. No final de 2019, a Philips vendeu sua divisão de eletrodomésticos, que sempre foram sinônimo de qualidade. Air fryer, aspirador de pó e cafeteira não eram mais fabricados pela gigante centenária. A venda da divisão de semicondutores foi outro exemplo dessa reorganização. Então veio a pandemia. Em 2022, a empresa perdeu uma ação judicial que a obrigou a fazer um recall de cerca de 5 milhões de aparelhos de respiração, usados principalmente por pessoas que sofrem com apneia do sono, produzidos com defeito, que tiveram de ser retirados do mercado. O equipamento, que serviria como melhoria para o sono e a respiração, se tornou um vilão quando descobriram que uma das peças poderia causar danos à saúde dos usuários, por causa da liberação de químicos tóxicos. Uma falha como essa, causando graves problemas para os usuários, fatalmente refletiu no caixa da empresa, como também na sua imagem, importantíssima para ela continuar relevante num setor tão sensível a erros quanto o de saúde. A Philips também enfrenta desafios de fornecimento, pressões inflacionárias e a guerra russo-ucraniana, diz a empresa em comunicado. Nesse caso, é preciso buscar formas inovadoras para manter o crescimento e a competitividade no mercado. A marca não detalhou como deve fazer isso, mas em outro comunicado, este ao mercado, falou que está engajada em melhorar ainda mais suas operações de fornecimento, investir em qualidade, simplificar a maneira de trabalhar e remover a complexidade organizacional, o que deverá resultar em reestruturação adicional e custos associados em 2023. O futuro da empresa é incerto e o ramo é extremamente competitivo. Agora é esperar para ver. Agora, outra empresa que não está tão confortável no mercado é o Google. Quer saber por quê? Então assista o vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!